Olá, obrigado pela sua visita. Todos viram o que aconteceu com a Argentina. A Argentina estava sendo assolada pelo socialismo dos Kirchner, que conduziu o país à miséria. Então, num surto de lucidez, eles elegeram o Macri como seu novo presidente de direita. Sabotaram o governo desse homem da maneira que foi possível sabotar, tornaram ingovernável todo tipo de chantagem, até que ele não tinha praticamente mais poder nenhum. Era menos que a rainha da Inglaterra, né? Que reina, mas não governa. O resultado foi que ele não pôde cumprir quase nada das coisas que tinham sido acertadas, né, na sua campanha. Aí a esquerda tratou de dizer que ele era um mentiroso, enganador, ele era um sujeito que não cumpriu o que prometia, e isso induziu aquele povo a colocar os Kirchner no poder de novo. Não, mas o presidente lá não é a Cristina. A Cristina é a vice. Aquele homem é um poste. Tá? Ele pode ser o presidente de direito, mas o presidente de fato é a Cristina. Ela estava impedida legalmente de concorrer à presidência porque ela tinha uns processos para responder, né? Mas não tinha nada na legislação deles que impedisse que ela fosse vice. Então arranjaram um poste. Alguém tinha ouvido falar desse homem? Não, é um desconhecido qualquer ali, botar lá. É o Haddad deles lá. Tá? Pois muito bem, agora a Argentina está em miséria de novo e dessa vez tem muito chão pela frente ainda, né? Vai ser uma Venezuela. Vemos a coisa se repetindo agora nos Estados Unidos. O Trump estava botando a economia nos eixos, o país estava crescendo, peitando a China direto. Talvez tenha sido esse que foi o problema, né? Estava peitando a China. Desemprego em taxas baixas, né? O desemprego estava sob controle. Enfim, o país estava bem de tudo. Tá? Aí a esquerda tratou de dar um jeito de emplacar um candidato seu. Apelaram para fraude evidente, com a conivência da imprensa, já dando a vitória dele. A gente viu a comemoração dos comentaristas e apresentadores da Globo lá, quando finalmente o número mínimo foi atingido, né? Uma apresentadora lá da Globo disse, né, vencemos, atingimos o número mínimo, né, de delegados. Né? Vencemos, disse ela, né? Enfim, aquele Guga Chakra lá comemorando, não conseguia segurar a emoção, né? Enfim, a eleição americana está judicializada agora. Tecnicamente não há um presidente eleito, tá? Porque isso está sendo contestado. No entanto, a imprensa empurrou a goela abaixo de todo mundo que o Biden é o presidente eleito. Ele já, inclusive, hoje, ele já deu a sua primeira declaração pública, onde atrás dele assim aparece escrito lá, né, gabinete do presidente eleito. Tá? Foi muito bem. A imprensa incitando o mundo a reconhecer a vitória dele. A surpresa, na minha opinião, foi o Netanyahu de Israel, que só está lá porque o Trump, com a sua influência e com a influência do Partido Republicano, conseguiu segurar ele no poder, porque ele ia cair. Tá? O Netanyahu não era para estar lá. E agora, já no primeiro dia que deu a suposta, né, vitória do Biden, ele já tratou, ele foi um dos primeiros, inclusive, a reconhecer a vitória do Biden, dizer que o Biden é um aliado de primeira hora e que ele não vê a hora de começarem a trabalhar juntos, né, pelo bem dos seus países, não sei o quê, e dane-se o Trump, né? Muito bem. A imprensa no Brasil pressionando o Bolsonaro para que ele reconheça logo a vitória do Biden. Hoje mesmo, numa coletiva dele lá sobre outro assunto qualquer, não tinha nada a ver com isso, né? Está lá todos os jornalistas lá enchendo o saco, insistindo lá, e ele só ignorando.
assim, presidente, e a vitória do Biden o senhor não vai reconhecer? O senhor vai mandar com as suas congratulações? Quando é que o embaixador vai apresentar lá a sua carta ao novo presidente dos Estados Unidos? Ele só ignorando, né? Muito bem. A imprensa coloca o Biden como sendo o presidente eleito, mas ele ainda não é, tá? E, na verdade, eu acho que é capaz até de acabar sendo mesmo, tá? Mas vamos dizer que nesse momento oficialmente ele não é ainda, tá? Agora, o Biden hoje deu uma declaração, como eu estava dizendo, onde ele disse, né, o que vai fazer? Não, vai reconstruir o país, como se o país vai ser destruído, né? Não, vamos reconstruir o país, as coisas vão voltar a funcionar como eram antes. Pô, não me consta que elas tivessem parado de funcionar em algum momento, né? Aí já criou lá um gabinete de crise lá para o Covid, que já tinha, né, obviamente, no governo do Trump, tem um gabinete de crise lá. Mas nós vamos criar um gabinete de crise que realmente faça o seu trabalho, como coisa que o gabinete do Trump não cumpria seu trabalho. Mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse, inclusive, vamos dar andamento e conclusão nas obras públicas, né, que não estão concluídas ainda, e vamos usar mão de obra sindicalizada. Quando ele falou sindicalizada, já me lembrei daquela coisa assim, né, das repúblicas sindicalizadas, né, do sindicalismo estatal, marca registrada da esquerda em qualquer lugar. Tem poucos sindicatos nos Estados Unidos, mas quando ele vai reconstruir o país com mão de obra sindicalizada, vai proliferar, vai pipocar sindicato em tudo que é lugar lá. Então, vai reconstruir o país usando mão de obra sindicalizada. Isso você, para não achar que eu estou inventando, procura aí hoje, dia 9 de novembro de 2020. Foi num pronunciamento que ele fez num teatro, tá? Ele usou um teatro lá para dar essa sua entrevista. E ele falou isso, tá? Das coisas que vai fazer para o seu governo, e aí falou nessa coisa da mão de obra sindicalizada. Quer dizer, mais ou menos o seguinte, ó, se você quiser trabalhar em alguma obra pública lá, sabe, nós chamamos aqui o peão de obra, né? Lá para construir aqueles prédios, terminar aquela ponte, aqui, mão de obra sindicalizada, ou seja, tem ali um conchavo com sindicatos. Sindicatos é que vão ganhar com isso, né? É a república sindicalista, né? Aquelas coisas que eles sempre adoram, né? Onde tem comunismo, tem um monte de sindicatos ali, essas coisas assim, né? Então é o seguinte, os americanos vão se arrepender disso, tá? Todo mundo que deu apoio a essa coisa, se emplacar o Biden, ele vai levar o país para o buraco. E essa gente toda que ajudou nisso vai ser responsabilizada. E aqui do Brasil, vemos lá, né, a esquerdalha comemorando, apesar de que o cara disse que vai fazer uma ingerência do Brasil por conta do meio ambiente, não sei o quê, vai unir o mundo contra o Brasil. E a esquerdalha aqui comemorando, como eu falei no vídeo anterior. Se for intervenção imperialista do bem, pode. No caso, como é imperialismo de esquerda, né? Mas imperialismo americano, mas é de esquerda, então pode. Então, é hipocrisia, né? Como está no vídeo anterior, cara. E Felipe Neto, que é o grande intelectual da esquerda, né? Porque quando a esquerda brasileira colocou lá, deixou implícito, né, que os seus grandes pensadores intelectuais são Felipe Neto, Anitta e Gregório do Vivier, já vimos lá que eles estão mal das pernas, né? Mas o Felipe Neto deu uma declaração no Twitter, né, dizendo que a queda, olha bem, a queda do Trump, não está falando da vitória do Biden, está falando da queda do Trump, tá? Então veja a sutileza, que a queda do Trump é um sinal inequívoco do fim, sabe, dos governos neofascistas que proliferam pelo mundo, Brasil inclusive. Tá? Então é o caso de a gente saber, né, se esse rapaz ele sabe o que é fascismo, porque é só sabendo o que é fascismo para você saber o que vem a ser o neofascismo. Mas está na cara que ele não sabe o que é isso, né? Porque as ideias que ele e os outros defendem é justamente de um Estado fascista, né? Estado grande, que controla a vida de todo mundo, que censura a imprensa, que tem agências de regulação para qualquer coisa ali, cerceando a liberdade de todo mundo.
coisa que não tem aí no governo fascista, nazista, homofóbico, racista e taxista do Bolsonaro, né? Ele diz que o governo Bolsonaro é fascista. Agora, a queda do Trump é um sinal do fim desses governos neofascistas. Tá? E, obviamente, comemorando lá, congratulando a vitória, né, do Trump, do Trump não, do Biden, né? E a queda do Trump, né? Porque é a vitória do Biden e a queda do Trump ali, né? Enfim, mas pode ser que aconteça um tipo de milagre que já aconteceu antes, que foi naquele governo do Bush, com o Al Gore, né? Que aí as recontagens e coisas assim dão a confirmação lá do presidente reeleito, né? E não do fraudador, que o Al Gore tentou dar uma de João sem braço, né? Tentou. Só que a coisa agora foi muito sofisticada. A notícia que se tem é que o Al Gore tentou umas mágicas assim em um ou outro estado ali, sabe? Não é uma coisa que a cara dá. Agora não, agora teve o apoio de todo mundo ali. Em todo lugar lá tinha algum ninho lá de esquerdista lá fazendo alguma coisa. Aí um lá escondia os votos do Trump, o outro lá forjava os votos pro Biden, o outro lá desaparecia com o voto dos dois lá e ficava aquele vácuo ali. Aí em outro lugar lá impediam a presença dos fiscais do Partido Republicano na contagem dos votos, que é uma coisa que eu acho que isso por si só já anulava aquela sessão inteira ali. Imagina, você não permite que o fiscal de um dos partidos acompanhe. É assim, ó, tem dois partidos concorrendo ali, tá? Então tem um lugar de apuração. Aí você permite só os fiscais desse candidato aqui. Do outro candidato você põe para fora lá e tranca a porta. Quer dizer, se isso não é fraude, eu vou chamar do quê? Aí também a gente fica falando em Biden, que é um nome que dá 7 anos de azar. Até os cachorros se revoltaram, estavam quietos. Você fala em Biden, você pensa assim, olha aí, ó, o Biden vai roubar a ração de vocês. E já ficam nervosos os cachorros aqui, entendeu? O Biden vai roubar vocês aqui, tirar a ração de vocês. Então, gente, agora falando sério aqui, é certeza, os americanos vão se arrepender disso, tá? De ter votado nesse sujeito, de ter conduzido esse indivíduo ao poder, caso ele se consolide, né? E se ele não se consolidar, dou todo o apoio para que o Trump agora vá em cima lá de quem se posicionou contra ele de forma fraudulenta, né? Aquelas redes de televisão lá que não deixaram ele terminar de falar, cortaram ele, nunca tinha visto isso. O presidente, ele ainda é presidente, né? Está falando lá uma coisa, ainda por mais incoerente que seja, você não tem esse negócio de tirar do ar. É censura escancarada, explícita, né? E aquilo é uma concessão pública. Aí o presidente faz um pronunciamento, é sem prova, porque agora a narrativa agora é dizer que é sem provas. Pô, você tem lá os caras escondendo votos de um, inventando votos para o outro, proibindo os fiscais do Partido Republicano de fiscalizar a coisa ali, né? Mas todo tipo de coisa acontecendo ali. O outro lá que foi preso lá na fronteira, lá com 800 votos ali no porta-malas. O que ele ia fazer com aquilo, não sabe. Tá? Enfim, todo tipo de coisa acontecendo ali. Tá? Gente morta votando. Diz que ali tinha milhares de pessoas ali que estão oficialmente mortas. Mas o voto com o nome deles apareceu lá. Isso tinha que ser anulado. De cara, não tem que conversar muito ali, né? Então, se eu fosse o Trump, assim que isso se resolver e eu fosse confirmado, né, como ainda presidente, né, ou seja, fui reeleito, agora eu vou conversar de perto com essas redes de televisão, eu vou conversar de perto com essas redes sociais, esses Twitter da vida, e conversar com alguns países também, tipo Israel, sabe? Tipo organizações como a OMS, que também já correu para se solidarizar lá com Biden. Agora, veja bem, estranhamente, mas muito estranhamente, a Rússia e a China preferem aguardar o anúncio oficial do final das eleições para se posicionar com relação ao novo presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa sensata, e isso é que o Bolsonaro até agora está fazendo. Não se sabe até quando vai resistir à pressão, mas é isso que ele está fazendo.
Então veja que a China e Rússia dizem que não, por enquanto a coisa está lá, sabe? Vai que eles estão lá se regozijando lá com o Biden, daqui a pouco dá uma reviravolta e o Trump está no poder ainda lá. Vai ficar chato, vai ficar ruim, como vai ficar ruim para Israel se acontecer. Tá? Porque aquele cara lá é um traíra. Aquele Netanyahu lá é a versão israelense do Dória. Tá lá apoiando, não sei o que, agora na primeira assim, pulou fora. Né? Tá? Se mancomunou com outro lá. Então é o seguinte, né? Não merece meu apoio. Uma frase que eu li uma vez, que é atribuída ao meu filósofo militar favorito, que é o Clausewitz. Como eu sempre digo, né, Clausewitz é um assunto para pouca gente sabe falar a respeito desse filósofo, né? Mas é um filósofo do período napoleônico, né? Ele esteve nas guerras napoleônicas, né? Ele era prussiano, ele esteve nas guerras napoleônicas, é daquela época lá, tá? E ele disse uma frase lá, que é o que eu aplicaria aqui, que diz o seguinte: aquele que não sangrou comigo no campo de batalha não merece estar ao meu lado na festa da vitória. É uma frase para você guardar para a sua vida. Tá? A pessoa não estava ali na hora que você precisou, não estava ali te ajudando quando era o momento de te ajudar. Agora que você ganhou, aí a pessoa aparece, pois é, eu pensei muito, né, em vir te ajudar, mas eu não podia, eu estava envolvido com outra coisa. Vá para o diabo te carregue. Vamos dizer aquela música, né? Vá para o inferno, né? Com o seu amor, né? Vá, cambal, né? Não estava ali para me ajudar quando eu precisei, agora que eu ganhei você voltou, agora você vem ser amiguinho, tá? Quer ver que se confirma o Trump na presidência, aí o Netanyahu vai vir correndo, olha, pois é, o senhor sabe, você vê que não tem conversa, meu filho, você mostrou que você é um traíra, não temos do que conversar, tá? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, gente, e fiquem atentos, então, se houver a confirmação, né, definitiva, né, do Biden como presidente, ele vai afundar aquele país. Você vai ver lá uma recessão atrás da outra, vai ver ele lá com medidas impopulares, aumento de impostos, ele já deixou claro que vai haver aumento de impostos, né, e vai criar um monte de obras públicas lá para botar mão de obra sindicalizada, ou seja, tem que ter uma proliferação de sindicatos ali, para ter a mão de obra sindicalizada, né, para fazer as tais obras. Ou seja, você que está lá nos Estados Unidos, está desempregado, e surgiu ali uma obra pública ali, que é aquela ponte lá que não terminaram até hoje, não sei o que, você vai ver lá pedindo empregados, né, para trabalhar ali, mas só se você for sindicalizado. Aí você vai ter que ir lá no sindicato, não sei de onde, lá, se inscrever, não sei o que, para ir o sindicato indicar você para trabalhar naquilo ali. Que é república sindicalista, é desse jeito que a coisa funciona, né? Muito bem, então, meus amigos, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, muito obrigado pela sua atenção. Não adianta pedir para você deixar like, compartilhar essas coisas em cima. Em todo caso, assim, quem sabe você faz uma coisa dessas, né? Tá bom? Eu vou continuar aqui na minha trincheira aqui, me insurgindo contra esse tipo de coisa. E a qualquer momento a gente volta, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima.